Agora vamos começar nossos estudos sobre calorimetria. Precisamos relembrar que a temperatura de um corpo é associada ao grau de agitação das moléculas desse corpo. Para nossos estudos sobre calor, precisamos definir o que é o calor. Então, imaginemos dois corpos, o corpo A com as moléculas com um grau maior de agitação, uma temperatura maior, e o corpo B com um grau menor de agitação, uma temperatura menor. Se juntarmos esses dois corpos, vamos ter que esses átomos do corpo A, se movimentando mais rápido, vão tender a transmitir essa energia térmica, essa energia do movimento das partículas, para o corpo com menor energia térmica, com menor temperatura. Essa energia térmica em trânsito de um corpo para outro é denominada calor. Como o calor é uma forma de energia, nós medimos ele nas unidades de energia, obviamente. Então, especificamente para o calor, nós utilizamos muito a grandeza caloria. Relacionamos ela com a grandeza padrão do SI, que é o Joule, sabendo que uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Estudaremos o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é a energia necessária para elevar a temperatura de um corpo, determinado grau. E o calor latente, ele é a energia necessária para reorganizar as partículas desse corpo de modo que ele mude de estado físico, no caso de sólido para líquido, líquido para gasoso, ou vice-versa. A partir de experimentos, cientistas descobriram que o calor é diretamente proporcional à massa e à variação de temperatura que o corpo vai sofrer. Por exemplo, se temos uma mesma massa de um corpo e uma quantidade de calor X, vai fazer com que varie certa quantidade de temperatura. Mas se a gente aplicar um calor, se ele receber um calor 2 vezes maior, a temperatura vai variar 2 vezes o que tinha variado antes. Isso faz com que eles sejam diretamente proporcionais, assim como a massa. Digamos que nós temos a mesma variação de temperatura do material. Uma massa maior vai necessitar de um calor uma massa 2 vezes maior vai necessitar de um calor 2 vezes maior para a mesma variação de temperatura. E o calor latente, ele não pode ser medido através da variação de temperatura, porque ele não é uma energia associada à variação de temperatura. Ele é associado à reorganização das moléculas na mudança de estado físico. E ele é diretamente proporcional à massa, assim como o calor sensível. Então aqui estão as fórmulas de calor sensível e calor latente. A quantidade de calor sensível é igual à massa vezes o calor sensível específico vezes a variação de temperatura. E a quantidade de calor latente é igual à massa vezes o calor latente específico, que é o calor latente necessário para variar uma unidade de massa. A questão é um corpo de massa de 200 gramas é aquecido por uma fonte de potência constante que é igual a 200 calorias por minuto. O gráfico mostra a variação no tempo e da temperatura do corpo. Determine o calor específico da substância que constitui o corpo. Primeiro a gente vai colher os dados do gráfico, sabendo que a temperatura ela varia de 60 graus Celsius para 20 graus Celsius, que isso vai dar
40 graus Celsius. Tendo feito isso, a gente vai calcular o calor do corpo, que é mais ou menos por regra de 3. Bom, ele quer saber a caloria de 30 minutos. Então, se 1 minuto é 200 calorias, são 200 calorias. Então, ele quer saber com 30 minutos. Quantas calorias são? Aí aqui, fazer a regra de 3. Isso daqui vai dar exatamente 6.000 calorias. E agora a gente calcula que é quantidade de calorias, que é isso daqui, a massa e a variação de temperatura. Que esses dados são igual a que é igual a 6.000 calorias, a massa é igual a 200 gramas e a massa é igual a 200 gramas. Então, e temperatura é igual a 40 graus Celsius. Então aqui a gente vai fazer a conta, que é essa coisa aqui. Então a gente vai ser igual a 6.000 calorias sobre 200 gramas vezes 40 graus Celsius. Isso vai ser igual a 0,75. Aí seria 0,75 calorias grama vezes graus Celsius. Então a gente sabe que na calorimetria existe a troca de calor entre dois corpos ou mais corpos, né? E a gente tem um princípio fundamental na calorimetria que ela diz que a troca de calor entre dois corpos vai ser sempre igual a zero, onde um vai receber calor e outro vai ceder. Mas isso não precisa ser apenas dois corpos, né? A gente pode ter N corpos trocando calor e a soma dos calores vai ser sempre igual a zero. Essa troca de calor, ela geralmente acontece em um ambiente isolado, fechado. E no estudo da calorimetria a gente usa o calorímetro. Esse calorímetro vai acontecer a troca de calor lá dentro. O calorímetro tende a absorver uma certa quantidade de calor. E essa certa quantidade de calor que ele recebe, ou que ele cede no caso, a gente chama ela de capacidade térmica. Essa capacidade térmica, a gente tem ela como a quantidade de calor por temperatura. A temperatura de 100 gramas de um líquido cujo calor específico é de 0,5 calorias por grau Celsius sobe de menos 10 graus até 30 graus Celsius. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? Aí a gente vai primeiro, a gente coleta os dados, que a massa é de 100 gramas. A temperatura inicial é menos 10 graus
a final é 30 graus Celsius. O que mais? E o calor específico é 0,5 calorias por grama Celsius. Por grama Celsius. Aí agora a gente tira a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Delta θ igual a 30 menos 10, que é igual a 40. E agora a gente pega a fórmula geral, que é Q igual a M vezes C vezes delta θ. Aí isso é substituir os valores. Aí isso tudo dá igual a 2.000 calorias por grama Celsius. Um copo de massa de 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4 calorias por grama Celsius. Determine a quantidade de calor para variar de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final, vezes a temperatura inicial. Aí agora é só a gente aplicar os valores que a questão nos dá na fórmula geral, que é conhecida como QC, né? Aí a gente pega aqui, ele quer descobrir a quantidade de calor, então a gente vai substituir agora os valores que ele tem. A massa, 200 gramas, o calor específico, 0,4 e a variação de temperatura, 30. Fazendo toda a multiplicação, a quantidade de calor vai ser igual a 2.400, porque a gente vai ter que multiplicar 200 por 0,4 e o restante dividido por 30, que vai dar 2.400. Na letra B, ele está querendo saber qual a quantidade de calor ele deve ceder para diminuir em 15 graus Celsius a temperatura. Então a gente vai aplicar os valores dados na fórmula geral, que vai ser, aí a gente vai fazer a multiplicação. 0,4 vezes 200 dá 80, que 80 vezes 15 dá 1.200. O valor final de Q vai ser menos 1.200, porque como eu expliquei anteriormente, o corpo vai estar cedendo calor. Então quando ele cede calor, o sinal vai ter que ser negativo. Na letra C está pedindo a capacidade térmica, porque a gente vai aplicar na fórmula dela, que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Na letra A, a gente já descobriu a quantidade de calor, que é 2.400, e a variação de temperatura, ele dá aqui no início, que vai ser 35 menos 5, que é a final menos a inicial, que vai dar 30 aqui, isso a gente volta o zero aqui, 240 por 3, dá 80. Um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica e o calor específico desse corpo. Vamos lá. Nós temos a massa igual a 50 gramas. A quantidade de calor igual a 300. E a variação de temperatura, que é igual a 20 menos 10 graus, que é igual a 30. Então, a gente precisa descobrir a capacidade térmica, e o calor específico. Começar pela capacidade térmica. O que a gente faz? A gente pega a quantidade de calor sobre a variação de temperatura,
que é igual a 300 sobre 30. A gente corta zero e esse é o resultado. Já temos a capacidade de calor. Aí agora nós vamos descobrir o calor específico. O que a gente faz? Pega a quantidade de calor sobre a massa vezes a variação de temperatura, que é igual a 300 sobre 50 vezes 30. Então nós temos 300 sobre 1500, a gente corta os zeros, o resultado é 0,2. Que merda, hein? Sabia não? Ai meu Deus, como eu sou linda.